Olá, aqui quem fala é o Davi e seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E você, meu irmão, que acompanha esse tipo de vídeo há mais tempo, deve lembrar daqueles vídeos que hoje estão raros de você ver. Praticamente, mesmo os antigos você não vê mais e ninguém faz mais novos. Não é porque o assunto acabou ou porque foi provado que era uma farsa, exagero ou coisa do tipo, né? Fantasia, como a mídia quer que você acredite. Que era aqueles vídeos falando do chip, né? O chip da besta, o chip 666. O assunto bombou há alguns anos atrás nas redes sociais, quando as coisas eram mais simples aqui, né? Quando você tinha mais liberdade e de repente saiu do ar. As empresas que estavam propondo aquilo, inclusive para implementar aqui no Brasil com grande velocidade, com pressa, depois da repercussão negativa naqueles vídeos que levaram até pastores como Silas Malacheia a falar de nós, né, dizer que nós éramos ilustres desconhecidos, que não entendíamos nada de Bíblia, que aquilo ali era uma tecnologia muito bem-vinda, que ia facilitar, porque ia unir todos os documentos, informações pessoais, inclusive de saúde, né, caso você passasse mal, as pessoas não precisavam falar com você, né, os médicos já iam ter toda a tua ficha, tipo sanguíneo, medicação que você por acaso fosse alérgico, tudo registrado ali, a praticidade sua própria, né, no dia a dia de usar acessos desses documentos, até, né, de internet, né, acessar sites e tudo por aquilo, né, para trabalhar a mesma coisa, para receber o salário com a moeda digital, tudo mais fácil. Então eles que trabalham para o sistema, isso é fato, né, você sabe que mídia, religião e política sempre trabalharam unidas em prol de uma causa, é fato isso, não deveria ser assim, mas é. Eles falaram muito bem dessa tecnologia, nós falamos muito mal e vocês preferiram dar ouvidos aos ilustres desconhecidos. Beleza, essa tecnologia foi adiada, mas nunca cancelada, jamais o sistema retrocede ou desiste dos seus planos. Ele sabe que se não deu naquela hora, precisa se criar, neutralizar as forças que impediram que aquilo ali fosse implementado, fizeram já isso e agora chegou a hora de voltar com essa tecnologia, né? De aperfeiçoá-la e trazer para a população. Esse é o desafio hoje, barateá-la e produzi-la em longa escala para trazer para a população. Então, aqui nós temos a dica de vários inscritos sobre essa mesma matéria, Diego Matos, Jona Tunes 95, entre outros, meus irmãos, que realmente muitos inscritos mandaram essas dicas e se eu for ficar falando aqui, eu acabo esquecendo de alguém e é sacanagem, né? Então agradeço a esses dois em nome de todos, porque essas e as demais dicas que vocês mandam é que faz o canal ser o que é, né? Então tá aqui, ó, Neuralink de Elon Musk agora pode implantar chip de inteligência artificial em cérebro de humanos. É bem interessante você entender isso aqui, é uma matéria de 26 de 5 de 2023, muito recente, porque os primeiros testes da Neuralink, você já entendia que era claro que eles iam fazer em humanos e já estavam até fazendo, né? Porque vocês sabem que muitas coisas acontecem nas surdinas. É fato que muita gente desaparece, não estou acusando a empresa de nada, mas você sabe que muita gente desaparece das suas casas, das suas famílias e nunca mais são vistas, né? Nos filmes de terror, você via que essas pessoas muitas vezes eram usadas em experiências, né? O próprio clássico do cinema, como Frankenstein, foram usadas várias pessoas ali para conseguir gerar aquele bicho, né? Aquele monstro. E, sinceramente, meus irmãos, eu não sei se aquilo ali é só ficção não, tá certo? Vou parar por aqui antes que eu faça alguma afirmação e esse vídeo acabe nem chegando até você. Se chegou, já é porque é uma vitória nossa, né? Então é o seguinte, aquilo ali que só os despertos entendiam que mais tarde ia chegar nos humanos, agora de fato se concretiza. Eu disse a vocês que ninguém ia fazer isso aqui simplesmente para colocar em animaizinhos, em ratozinhos, em macaquinhos. Isso aí é tudo para chegar em humanos, né? E agora chegou esse momento, receberam a licença. Olha só, a empresa de implantes cerebrais Neuralink anunciou em um Twitter na noite de ontem, vou mostrar aí para você, que recebeu a aprovação no dia 25 de 5 de 2023, a permissão da Food and Drugs Administration, FDA, dos Estados Unidos, para realmente implementar isso em seres humanos, colocar esse dispositivo no cérebro humano. Fundado por Elon Musk em 2016, a empresa investe no desenvolvimento de interface cérebro-máquina para ajudar a restaurar a visão e a mobilidade das pessoas. Isso aqui também, sempre que eles falam isso aqui, me dá um certo enjoo, né? Porque na verdade eles não estão interessados apenas nesse mercado, meus irmãos. Uma pesquisa desse nível, é óbvio, né, que eles querem, e o Elon Musk nem faz muita questão de esconder isso, eles querem melhorar o ser humano, para que você tenha funções a mais do que a que o criador fez para você. Em filmes de ficção científica é normal a gente ver as pessoas ali, né, várias realidades, tem animes inclusive muito famosos que você vê
o ser humano fundido com as máquinas, um verdadeiro super-humano. É aí que você vê o trabalho que estão fazendo hoje, né, para acabar com os gêneros, né, homem e mulher, acabar com isso, dizer que é tudo igual, porque a tecnologia ela vai vir para tirar essas diferenças, né? Os corpos humanos trabalham de forma diferente. O do homem tem mais energia, tem mais força, mais capacidade, e essas capacidades vão ser igualadas à medida que essa tecnologia vai avançar. E para as pessoas aceitarem isso, é óbvio que você precisa mudar a cultura delas, você precisa mudar o que elas acreditam. É por isso que você vê esse ataque ao cristianismo, à moral, à família tradicional, aos bons costumes, a tudo que você vê, né? Por exemplo, você vê nos filmes hoje, né, vê uma super heroína que eles inventam assim na hora e de repente ela tem mais força do que o Incrível Hulk, mesmo com aquele corpão, com aquele tipão. Pois é, ela tem a mesma força. Aí você diz, mas de onde vem essa força? Não é explicado, mas é colocado ali. Por quê? Porque é preciso que as pessoas aos poucos comecem a aceitar essa ideia. Porque a tecnologia, para tornar isso possível, ela está cada vez mais próxima. E com a cultura que se tem, repito, não é possível a implementação. Simplesmente ela não vai ser aceita. E é preciso que ela seja aceita. Então você vê aí animes, séries, desenhos, filmes, tudo, né, colocando isso na mente das pessoas, perdendo audiência, levando prejuízos milionários, mas não interessa para essa turma. Por trás dos panos, você que acompanha o canal sabe que os grandes grupos financeiros são diretamente donos hoje das principais fontes de dinheiro, aquelas contas que a gente paga porque é necessário, por exemplo, conta de internet, conta de telefone. Você paga não porque você gosta, mas porque é necessário. E o dinheiro nem fica para o país, vai para fora, até porque foi privatizado. Então eu não vou entrar nessa área, hoje a ideia é falar disso aqui, né, para que quem chegou agora consiga entender também. Para você entender essa permissão que ele recebeu, ela é uma agência reguladora, né, que já havia rejeitado os pedidos anteriores da aprovação da Neuralink, ela já pediu isso há alguns anos, e eles alegaram naquela época questões de segurança. Isso inclusive foi dito na época pela Health, né, uma grande mídia. Ela só não, até agora, não confirmou essa afirmação através do Twitter da própria Neuralink. O próprio Musk reconhece que ainda não tem planos imediatos para começar a recrutar pacientes. Com seu costumeiro otimismo exagerado, Elon Musk previu em 2019 que começaria a implantar seus chips em cérebros humanos no ano seguinte, promessa que acabou adiada para 2022. Por quê isso aconteceu? É a pergunta que eu faço a você. Você desperta, sabe? As críticas, o restinho dos vídeos que a gente fez lá em 2014, 2015, ainda, né, nas pessoas, agora não, estão sendo jogados para a teoria da conspiração, escondidos, deletados. A gente já perdeu um monte aqui, né? Literalmente reescrevendo a história. Mas a informação ficou na cabeça de alguns de vocês. Então, por isso mesmo, né, 2019, que era o plano dele já começar, né, os testes dos humanos, acabou vindo agora para 2023. No final do ano passado, o negócio acabou sofrendo um revés ao ser investigado por supostas violações ao bem-estar animal. Embora o site da Neuralink prometa segurança, acessibilidade e confiabilidade como prioridades durante o processo de engenharia, especialistas alertam que esse tipo de tecnologia ainda precisa suplantar grandes desafios técnicos e éticos para ser globalmente implantada. Essa parada ética, né, é simplesmente conceito e logo muda. Logo muda, porque com o bolsinho cheio, né, esses que supostamente deveriam zelar pela ética se vendem na mesma hora. É como comprar bananas na feira. Isso aí, meu irmão, né? O grande desafio mesmo, a verdade é essa, é a população querer. A população está pronta para aceitar isso. E patrocinando um filmezinho aqui, um filmezinho ali, quando eles acertar a mão, infelizmente, os super-heróis ajudam muito nisso. Você deve ter percebido já, meu irmão, você que é inteligente, né, que veio para esse vídeo, mesmo que você não é a primeira vez, Davi, que eu estou chegando no seu canal aqui, seja bem-vindo. Mas se você veio parar aqui, alguma coisa você já deve ter percebido, no mínimo, né, que filmes, por exemplo, como filmes da Marvel, né, estão dando muito mais destaque, por exemplo, ao Homem de Ferro do que aos outros heróis que têm superpoderes. Na DC acontece a mesma coisa, estão dando muito mais ênfase ao Batman, né, muito mais moral ao Batman, que é o herói mais fraco, do que o Superman. Fazem batalha dos dois, o Batman vencendo, construindo a armadura, coisa que não era possível, você sabe disso. Inclusive na realidade da própria ficção, se você pega as maiores lutas do Superman, o que ele já foi capaz de fazer, pega as maiores do Batman, você vê que não dá pra comparar, né? São níveis diferentes, dimensões diferentes, os heróis nem existem, né? Se você pegar a realidade de cada um deles na série, no gibi deles, no quadrinhos, você vai ver que nem existe um universo do outro. Mas colocam, porque a ideia é a aceitação de certas coisas. E a tecnologia fundida com o ser humano
é um grande passo que o sistema quer dar, até para mudar essas diferenças que tem o próprio ser humano. Musk parece seguir em outra direção. Otimista e inveterado, o bilionário pretende agora usar o Neuralink para migrar as preocupações sobre seres humanos serem substituídos pela inteligência artificial. Sua solução? Com uma interface cérebro-máquina de alta largura de banda, podemos seguir em frente e, inevitavelmente, ter a opção de fusão do cérebro humano com a inteligência artificial, afirmou em uma apresentação. É bem interessante isso aqui, né? Porque até então, o começo da matéria, você vê como são medíocres, né? Esses jornalistas brasileiros. Até o começo da matéria, a ideia é que ele fez todas essas pesquisas para ajudar os deficientes, pessoas cegas, aleijadas, essas pessoas recuperarem o movimento e as habilidades físicas. E já no final aqui, o cara já diz, né? É verdade, quem já pesquisou sobre o Elon Musk, né? Até filmes mostram isso, filmes que ele patrocinou. Tem um vídeo nosso mostrando isso, que é com Johnny Depp, né? Depp, que é Transcendente, né? Vale a pena você assistir esse filme. Ele é um filme muito bom, né? E ele mostra essa tal fusão do ser humano, né? Ele mostra já isso, os superpoderes que o ser humano poderia ter, inclusive de regeneração, cura de doenças, um monte de coisa, né? Mas se você prestar atenção nas entrelinhas, você vai ver que aquilo ali é tudo menos um ser humano de verdade. Então essas coisas são feitas, você vê um filme como esse, mesmo você que está desperto, você vai assistir o filme e você vai gostar do filme, porque é um excelente filme sem dúvida nenhuma, né? E mostra a realidade que eles querem para as pessoas. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, está caminhando para isso, né? E você vê que a própria Bíblia fala do anticristo, que as pessoas só vão poder comprar e vender com essa marca. Eu não tenho dúvida disso, meus irmãos. Eu não vejo mais o anticristo, cada vez mais eu não vejo o anticristo como um ser físico de carne e osso. E eu vejo ele como uma fusão dessa. É claro que os mais tradicionalistas sempre ficam revoltados, e eu respeito, né, a opinião de todos. Não, Davi, é um absurdo, vai vir sim. Eu não acredito nisso. Eu já vejo muito mais para um sistema. Um sistema que é totalmente ante as leis cristãs e vai ser implementado, que sobreviver sem ele vai ser praticamente impossível, né? A própria Bíblia fala da perseguição que vai rolar aí os cristãos justamente por conta disso, por se negar a esse tipo de evolução, como eles chamam, e vai ser isso, meus irmãos. A gente está caminhando para isso. Você vê as pessoas hoje cada vez mais dependentes dos seus celulares, da internet, dos aplicativos. Você veja, essa dependência é comum, né? Hoje, se você vai num bar, num shopping, você vai ali na área que as pessoas costumavam interagir umas com as outras, até se conhecer ali, né, praça de alimentação e etc. Hoje você vê cada a pessoa ali, uma mesa com 4, 5 pessoas, e elas, ao invés de estarem conversando entre si, você vê cada um olhando para o celular. Até conversam, mas não param de mexer no celular, tirar foto, postar, né? Em vez de curtir o momento, elas estão curtindo passar esse momento para outras pessoas. É uma distorção total das coisas, e está caminhando para isso. Então é óbvio que se você vai lançar uma tecnologia que a pessoa não vai estar ali com a cabeça para baixo, tendo que carregar um celular, hoje em dia você perder um celular é melhor perder a carteira, né? A verdade é essa hoje em dia. É muito mais fácil você perder a carteira, menos problema para você do que você perder o celular. Então esse tipo de coisa vai fazer com que essa tecnologia seja bem-vinda, ela vai ser muito bem-vinda, ela vai ser necessária, a verdade é essa. Hoje ela está deixando de ser bem-vinda para se tornar necessária, já é uma coisa necessária do ser humano. É isso, meus irmãos. Então, tá aí, o que era ficção, teoria conspiratória, agora se torna realidade. Os primeiros testes para implementar cérebro, para fundir inteligência artificial com cérebro humano, já vai começar agora. Você está sendo testemunha do começo do fim. Tá certo, meu irmão? Então é isso, né? Eu peço que você valorize o nosso trabalho, família. É difícil continuar, vocês sabem disso, falar esse tipo de informação, como a gente faz, sempre baseado em informações da própria mídia, para que o nosso canal não seja simplesmente deletado, como aconteceu com grandes canais aqui, né? Mas que não tomavam esse cuidado, que falavam só da mente. Muita verdade existia, né, em vários canais que eu tenho saudade, lembro com saudade aqui, muita informação boa, mas que se perdeu por causa do mínimo detalhe. Eu já imaginava que isso ia acontecer e sempre tomei, desde o primeiro vídeo que você pegar do canal, você vai ver, ele sempre foi baseado em notícias. Eu lembro que muita gente questionava, pô, Davi, tu fica criticando o sistema e usa as matérias do sistema. Eu digo, porque você tem que entender que o sistema não inventa a notícia, ele manipula a notícia. E se você simplesmente ignora os fatos, uma hora você vai pagar as consequências. Porque, meus irmãos, não é à toa que as pessoas ilustram, né, o grande sistema como um enorme quebra-cabeça. Se é um quebra-cabeça, ele é um jogo. Se é um jogo, ele tem regra. E o próprio sistema joga dentro das regras. Ele muda as regras quando é da sua vontade, mas você vê todos os passos disso.
é financiando político, é fazendo com que o lado pior vença. Todas essas coisas acontecem e ao longo de anos, né? Você vê essa tecnologia, por exemplo, que já era para estar implementada aí desde 2014, 2015, né? E ela se arrastou aí por mais quase 10 anos. Por quê? Porque houve resposta do nosso lado, né? Então é um jogo mesmo, é as peças que vão mexendo. Então quando a pessoa tenta atropelar isso, como muitos canais fizeram, né? Simplesmente ignorar, não, a verdade é essa e eu vou soltar a real sem atrelar o fato em si que está acontecendo no momento, acaba acontecendo isso mesmo. Mas é lamentável, é triste, né, que tudo isso esteja acontecendo e a população aí com a cara para cima e ainda por cima batendo palmas, né? Até porque isso entra como uma coisa chique, não? Isso aí vai ser moderno demais. Começa logo os influencers, começa logo artistas, né? Essas pessoas que realmente têm muita influência, começam a usar e o povão logo diz, e eu também quero, quando é que isso aí vai ficar mais barato? E os caras já têm ali pronto, a ideia é justamente essa. Enfim, fiquem com Deus, meus irmãos, eu espero ter ajudado a despertar mais um. Compartilhe, passe para mais adiante os vídeos, um abraço, fique com Deus e fui!